Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres telespectadores. Hoje estamos com uma convidada muito especial e, é claro, não poderia de agradecer a visualização, o compartilhamento, o like e, é claro, o acompanhamento de vocês no Voxcast, aqui juntamente com a Rádio Cuiabana 106.5. E hoje temos uma convidada muito especial, Alana Campos, contadora especialista e consultora em direito tributário, que vai trazer um tema muito importante para todos nós, que é a reforma tributária. Seja muito bem-vinda, Alana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente agradecendo você, Ulisses, por ter dado essa oportunidade, a Vox também e a TV Cuiabana, né, por estar abrindo um tempo para a gente conversar sobre um tema que vai impactar todos nós brasileiros, né, de forma indireta ou indiretamente. De fato, mas eu já quero começar com um questionamento que, de fato, está causando muita curiosidade em todos os empresários, em todos os cidadãos brasileiros. Eu acredito que você pode aconselhar nesse conceito de reforma tributária. Eu, pessoalmente, como advogado, eu estou acompanhando os colegas que são especialistas na área tributária. É uma área que eu não sou e não tenho especialização. Por isso que hoje nós trouxemos uma consultora especialista em direito tributário para nos auxiliar. E uma das perguntas é, nesse contexto, o que é a reforma tributária e vai mudar muita coisa a reforma tributária? Sim, vai mudar muita coisa. Primeiramente, a gente tem que entender o cenário que hoje nós estamos. A gente vive literalmente num manicômio tributário. Quem opera no direito, seja contador, consultor, advogado, sabe que todo dia tem uma legislação nova, uma norma nova, um entendimento novo, e a gente vive literalmente num caos. Isso só prejudica as empresas e prejudica também as pessoas físicas, né, que é quem consome o produto. Então, a reforma tributária ela vem com uma proposta de simplificação. Não é aumento de tributo, também não é diminuição, então é simplificação. Então, a gente está no momento de transição, que é o momento de preparação das empresas, que as regras estão sendo criadas, a gente já tem a Lei Complementar 214, que já está aí em andamento, e a gente está, por meio da Lei 214, tendo ali os entendimentos e discussões, né? Então, isso é um ponto bastante importante. Interessante, mas eu vejo muitas pessoas comentarem sobre um famoso IVA. O que é o IVA e o porquê ele é tão importante? O IVA ele já tem em 160 países, tá? Ele já é validado. Então, a gente copiou um sistema validado que é usado muito na Europa e nós estamos trazendo para cá, que o IVA é basicamente um valor fixado de alíquota. É Sim. Isso, tá? Então, nós estamos para cá e nós criamos, né? Aqui com o IVA, o IBS e CBS, respeitando o Pacto Federativo. Tá? Então, a gente criou 2 tributos. Então, o IBS, que vai ser, como que eu poderia dizer, manuseado, né? E tendo a responsabilidade de municípios e estados, e a CBS pela União. Então, a gente respeitou isso e cada um vai ter o poder de decidir quanto será essa alíquota. Então, o IVA ele vem com essa intenção, também de simplificação. Por quê? Porque nós vamos substituir, né? Então, o IBS vai substituir ICMS e ISS, que são impostos municipais e estaduais, e a CBS vem para substituir PIS, COFINS e uma parte do IPI. Que interessante. Mas a sigla IVA, o que é a sigla IVA em si? Imposto sobre o valor agregado. Que interessante. Imposto sobre valor agregado. Exato, porque nós temos a forma de tributação do Brasil é sobre o consumo. Né? A gente tem a parte da renda, mas a gente tem aí sobre o consumo que mais pesa, né? Por isso que alguns divergem, né? Se isso é bom ou ruim. Eu entendo que é ruim, porque se você coloca um imposto muito alto, que é o que estão dizendo, né? Inclusive, essa semana teve um vídeo da PGFN que diz que o imposto será entre 27% a 28%. A gente está estimando isso. Se nós formos em 28%, nós teremos o maior imposto do mundo, o maior IVA do mundo. Né? Então, assim, nós seremos um país muito caro em impostos. Levando em consideração o seguinte, que nós temos ali o imposto sobre o valor agregado, sobre o consumo. Então, pesa para todos nós brasileiros, não é só para o empresário. Todos nós, então, estamos sujeitos a pagar esse aumento de imposto. O Brasil já está no ranking de um dos países que mais pagam impostos e agora há essa possibilidade de aumento nas tarifas, nas taxações de impostos através do IVA. Exato. Interessante. Mas também se fala muito sobre o split payment. O que é o split payment?
O split, ele é assim, isso já acontece, vou dar um exemplo, tá? Para ser mais claro, tanto para o telespectador e também para você, Ulisses. A Hotmart, ela já faz isso. Você vende um produto digital, por exemplo, R$100, e ela tem uma taxa. E quando uma pessoa compra aquele produto pela Hotmart, o imposto, ou a taxa, na verdade, dele já é dividido. Então, o split payment é um pagamento dividido. E a Hotmart já faz isso. Então, você vende por 100, mas você não vai embolsar os 100. Porque a Hotmart cobra uma taxa. Vou dar um exemplo. Ela cobra um valor lá de R$10 de taxa. Então, o que você vende por 100, 90, na verdade, fica com vocês, R$10 fica com a Hotmart. Isso nós vamos implementar aqui no Brasil. Então, hoje, nós temos, como algumas empresas, principalmente falando do Simples Nacional, faz. Ela tem ali o faturamento, ela declara os impostos. Chega no final do ano, ela pede para o contador fazer todo o parcelamento desses débitos. Isso acontece. Eu já vi várias e várias vezes acontecer. E aí, o que vai acontecer nesse cenário do split payment? Essa questão deles pegarem e parcelarem no final do ano não acontece mais, porque vai ser pago no momento em que você recebe. Então, o que vai acontecer em uma cadeia, né? Vai ter a empresa, o banco no meio, a instituição financeira, que vai fazer esse pagamento dividido. Então, ele vai, vou dar um exemplo, é R$100, né? E o nosso imposto é 15%. Então, 100 mais 15. R$100 o banco vai repassar para você, que é o do seu produto, e R$15, que é a do IVA, que aí a CBS e BS, serão enviados para as instituições, que no caso para o Estado, município e União. Então, você não vai ver mais o imposto na tua conta, porque muitos empresários, Ulisses, assim, a grande maioria usa muito o dinheiro do imposto como capital de giro. Por quê? Hoje, nós fazemos a apuração dos impostos e pagamos no mês subsequente o imposto, certo? Então, tem aí um lapso, vamos colocar aí de 50 dias para pagamento. Então, ele usa o dinheiro do imposto ali para girar e depois paga. Ou, muitas vezes, não paga, como acontece, né? Então, o split payment, ele também traz a proposta de ter uma diminuição nesses recolhimentos, né? Então, tem muitas empresas hoje inadimplentes por conta da nossa economia. A gente está batendo recorde de recuperação judicial, por exemplo, né? Então, isso não vai mais acontecer, mas, claro, vai ser gradualmente, né? Já se diz, né, a gente estudando muito, que o Haddad quer que o split payment já esteja em 2027 ativo. E eles já estão operando o sistema. Quero deixar muito isso claro. Você, empresário, tem que se atentar a isso. A reforma tributária já está acontecendo, tá? Tem lives hoje no YouTube que a Receita Federal disponibilizou. Por que isso está acontecendo? Porque ela convidou 500 empresas para usar o sistema que ela está operando, que ela está desenvolvendo junto com a Serpro, para que as empresas usem e fale melhorias. Olha, melhora isso, melhora aquilo. Então, ela escolheu 500 empresas grandes, pequenas, de diferentes segmentos e regimes tributários. Esse sistema já pretestando. Tanto o split payment, quanto o sistema realmente ali da leitura das informações, porque até a nota fiscal eletrônica vai mudar. Ela está mudando toda a estrutura dela para que as informações sejam lidas por aquela estrutura e informadas para o sistema ali sendo desenvolvido pela Serpro. Então, assim, tem a live ali gratuitamente no YouTube mostrando como mais ou menos vai operar. E também outra coisa, a Receita Federal disponibilizou uma calculadora da reforma tributária para que você possa fazer cenários de produtos, de serviço. Que legal. Então, empresário, cidadão, já fique atento, porque a Receita Federal já está disponibilizando um conteúdo educativo, não só nos seus canais oficiais, já está utilizando esse sistema em algumas empresas para testes, inclusive tem uma calculadora disponível para fazer a probabilidade de situações que possam ocorrer. Exato. Então, o próprio governo já está preparando a população e os empresários para essa reforma tributária. Exatamente. Mas, diante de todos esses aspectos que você trouxe para nós, eu acredito que é uma curiosidade, inclusive uma preocupação da maioria dos empresários, que são
os incentivos fiscais do Estado. Qual será a probabilidade desses incentivos a acabarem ou não, se serão afetados ou não? Qual é a sua visão nessa perspectiva dos incentivos fiscais do Estado? Olha, pela linha do tempo de implantação da reforma tributária, que já começou e tem o término em 2032, então a gente tem um lapso aí de 7 anos de transição, certo? Em 2032 é para acabar os incentivos fiscais. Então, isso acaba e não tem mais incentivos fiscais até o momento, tá? Tudo, claro, a gente tá, todos nós aqui, tributaristas, contadores, estamos também em estudos, né? Mas a proposta é que incentivos fiscais acabe. Para quê? Para que tudo isso seja muito claro do que vai acontecer. Porque hoje, por exemplo, o Mato Grosso tem muitos incentivos, porque o nosso estado ele é muito produtor. Ele não é um estado tão consumidor. Então nós temos incentivos para que as empresas, indústrias venham para cá, produzem aqui, né, para que a gente possa ter impostos aqui, certo? Uma retenção, mas dando incentivo. Então, 2032 é o encerramento dos benefícios fiscais. Já tem essa previsão 2032? 2032 já tem a previsão. E 2033 não tem mais incentivo. Por isso que é o nosso momento de transição, estudos de impacto começa agora, em 2025. Porque 2026 nós já temos também um novo andamento, que é o quê? Nota fiscal eletrônica. Já está mudando o sistema da nota fiscal como leitura. Sim. Certo? Então, assim, a estrutura está mudando. E por isso, e eu trago muito bem o que a Receita Federal, no seu post, disse. Uma nova lógica de tributação no Brasil. Então, não é mais como você pensa antigamente. E eu falo muito com o empresário, Ulisses, e eu fico cada vez mais preocupada com o nível que eles estão pensando, né? Sim. Porque eu falei recentemente com o empresário, eu falei, olha, a gente estava falando sobre passivos tributários, que a gente está atendendo ele, e ele falou, pois é, eu falei para ele, olha, pode piorar um pouco mais, você tem que começar a fazer estudos. Ele falou, não, mas reforma tributária só começa em 2033. Eu falei, por que acontece só em 2033? Ele falou, porque quando o meu incentivo fiscal acaba. Então, assim, ele não tem noção que ele vai ter que olhar o preço de venda dele, ele não tem noção que talvez a logística dele piore ou melhore e ele precise trocar de lugar, que ele precisa entender os produtos de entrada, os seus fornecedores. Ele não entendeu que existe uma nova lógica entrando no sistema tributário, mas ele está pensando que é só um incentivo fiscal que vai acabar. Então, isso vem acontecendo muito também. Então, empresário, não é só incentivo fiscal que vai acabar. Você vai precisar olhar para dentro da sua empresa para que você entenda de fato os impactos que a Receita Federal está trazendo para a tua empresa, para o teu tributo. E nesse contexto que já está sendo preparado e as pessoas não se atentaram ainda, que o governo já está preparando, já está disponibilizando, já há essa previsibilidade até 2037 dessa previsão. E nesse contexto total, você acredita que haverá um aumento ou uma diminuição da carga tributária? Certo. Só corrigindo, 2033, né? Você falou 2037, mas para alguns setores haverá um aumento. Sim. Por exemplo, serviço. Vai ser uma carga tributária mais alta, porque serviço não tem incentivo, não tem crédito para usar, então são empresas afetadas. Mas, por exemplo, indústria, transportes, pode ser que tenha uma redução, porém depende do estudo tributário. Sim. Então, para a gente entender de fato esse impacto, nós temos que fazer um planejamento. Então, todas as empresas, todos os segmentos, todos os regimes tributários serão impactados direta ou indiretamente. Porque Simples Nacional pode ser impactado por conta do seu adquirente, por exemplo, né? Então, eu adquiro algo de uma empresa do Simples Nacional. Se aquele algo não me gerar crédito, porque ele é simples, então, a depender, aquela empresa que adquire aquele produto ou matéria-prima vai para outro fornecedor que possa lhe gerar crédito, que não esteja no Simples Nacional, ou que vá recolher o Simples Nacional por fora, chamado por fora, né? Vai ter o por dentro e vai ter o por fora. Então, também vai ter uma dança das cadeiras nesse momento. Sim. Então, se as empresas não se atentarem e não entenderem, de fato, aquela mudança e o que está acontecendo, ela vai ficar para trás. Ela provavelmente pode até fechar.
né? Já tem empresas que não estão se preparando, não estão se preocupando com esse conceito Exato. e provavelmente tomarão um grande susto Susto. quando isso chegar. Eu falo sobre o split payment, por exemplo, Sim. né? Porque o split payment também tem um ponto, tá? Empresas sonegadoras, por exemplo. Sim, existem muitas. Muitas, né? E a gente sabe, Sim. né? A gente sabe. A realidade do A empresário realidade. tentando sobreviver nesse contexto. E aí você vai ter, assim, vamos colocar dois públicos. Sim, Uns que falam que sonegar é uma forma de sobrevivência, e eu não tiro a razão, pode ser mesmo uma forma de Sim. sobrevivência. E tem outros que vão falar graças a Deus, porque aquele que sonega me prejudica. Porque eu pago impostos e aquele não paga. E aquele deixa o preço do produto ou serviço bem mais barato. E eu que pago impostos não consigo competir com aquele que sonega. sim, Então a gente vai ali agradar um público e desagradar o outro, né? perfeito. E claro, a parte da sonegação é um ponto muito importante, porque as empresas não vão nem ver o que está acontecendo, né? Porque estão acostumados a sonegar. Então também serão varridas do mercado, porque ela precifica errado, o custo dela está errado, ela muitas das vezes nem embute o imposto na hora da precificação. E isso acaba criando uma competição desigual no mercado. como um todo. Exatamente. Então, ela, em tese, ela é desleal no mercado. Porém, a gente sabe dos bastidores, sabe como é difícil, né, Ulisses? Entendo. Eu não vou tirar a razão daquele que fala isso, né? Claro. Mas vai ser um peso muito grande também, né? Porque provavelmente essas empresas que também têm essa forma de sonegação, elas empregam pessoas. E dentro dessa previsibilidade, quanto que você acha que começa a valer tudo isso de fato? Já está valendo. Só que a gente está num momento de preparação. A gente tem que mapear, por exemplo, fornecedores, se aqueles fornecedores são bons pagadores. Temos que mapear fornecedores e regimes tributários dele. Temos que entender a cadeia em si, você empresário, como você está hoje, fluxo de caixa, porque o split payment, como você não vai mais pagar no mês subsequente o imposto, você também tem uma redução no teu fluxo de caixa. Então é um outro ponto. Empresas que não têm fluxo de caixa serão bastante penalizadas pela forma que o tributário está em andamento, entendeu? Então isso também é um ponto de muita atenção. Fluxo de caixa é algo extremamente importante nesse cenário. Interessante. E como funciona agora essa nova regra do imposto no seu destino? Esse aí é um negócio que eu, assim, eu acho que eu falo que tem duas cerejas do bolo. Sim. Primeiro é o split payment, né? Como a gente já discutiu. E agora imposto no destino. Então, hoje, vamos pensar nas empresas que vendem e-commerce, por exemplo. Netshoes. Vamos pensar na Netshoes. A gente vai lá comprar um tênis na Netshoes e para todo o país, o valor daquele tênis é igual. O que muda é o frete, por conta do local. Sim. Certo? Vamos colocar que é a mesma lógica. É um e-commerce com imposto no destino. E agora o comitê gestor já tem um presidente, certo? E agora vai começar as discussões com os estados e municípios sobre os impostos, porque cada estado e cada município pode ali aderir ao teu imposto, certo? Então ali a gente também tem esse estudo. E agora com o imposto no destino, o IBS vai ser impactado, certo? Porque eu vou comprar um tênis, certo? Na Netshoes. E eu tô aqui em Cuiabá. Vou comprar por Cuiabá. Vamos colocar que o imposto do IBS aqui em Cuiabá vai ser 5%. Sim. Mas lá em São Paulo vai ser 2%. Então vai ter uma diferença do valor do tênis para cada estado. E você, contribuinte, vai poder ver aquele imposto, né? Porque a ideia é que seja transparente, que o contribuinte saiba o que ele está pagando, né? Por isso também vem com essa ideia de transparência. Então eu vou saber quanto eu vou pagar de imposto, mas, porém, todavia, né, vai ser provavelmente diferentes impostos, porque vão ser diferentes impactos para cada estado e para cada município por conta do destino. Então, quanto mais aquele estado consome, mais imposto será deixado no estado. Quanto ele menos consome, menos arrecadação. Interessante. Mas eu, principalmente como cidadão, pagador de impostos, como profissional, assim como tenho grandes amigos empresários, nós, vendo todo esse colapso, não só político e econômico no país, gera uma preocupação. Dentro dessa visão da reforma tributária, dessa preparação que já está sendo feita por parte da Receita Federal,
que o governo já está criando essa perspectiva de preparação dos empresários de sistema, há algo positivo nisso tudo? Vai ajudar as empresas a crescer ao investimento da economia do país ou não? Olha, eu acredito que sim, tá? Eu acho que a reforma tributária, ela é necessária. Ponto de atenção, a reforma tributária, ela é necessária. Porque nós vivemos, como eu disse no início, no manicômio. Por exemplo, não sei se você já viu um meme da internet, né? Que Sim. tem um 6 e um 9. Você tá desse lado, vê 6. Eu vejo desse lado, eu vejo um 9. O tributário é assim, porque são diferentes interpretações, certo? Então, sim, é necessário, só que vai ter um aumento de imposto, certo? Porém, vai ser transparente e eficiente. Claro que a gente só vai entender a eficiência quando estiver operando, Sim. certo? A eficiência a gente só consegue verificar quando estiver operando. Porém, a transparência ela é muito boa, a proposta é muito boa. Porque hoje, Ulisses, você não sabe quanto você pagou de imposto nesse copo. Ninguém sabe, certo? Mas com a reforma tributária, nós vamos saber quanto de imposto foi agregado neste produto. Então, ele vem com essa eficiência. A economia, ela vai... Essa é uma pergunta, né, de economia bastante, vamos colocar, volúvel ali, né? Não tem ali o que esperar, porque a gente está vendo uma economia muito ruim hoje no Brasil, né? E a gente está passando agora por uma reforma tributária que vai impactar nos impostos. Uma instabilidade política. Perfeitamente. E assim, eu digo uma coisa, né? O tributário, ele ganhou um cenário muito maior. Ele já é importante, muito importante, tá no nosso dia a dia. Só que ele ganhou ainda mais um holofote, principalmente por conta do IOF. Por conta da discussão do IOF, né? Então, ele ganhou ainda mais um cenário maior, né? Então, assim, eu vejo que vai ser muito bom, vai ser benéfico, mas a gente, nesse momento de transição, que a gente, inclusive, vai estar com 2 sistemas concomitantes tributários em andamento. Olha isso. Se a gente já tem dificuldade com um, imagina agora com 2. Né? Então, assim, vai ser bom, mas vai ser uma turbulência gigantesca nesses 7 meses. 7 meses. Desculpa, 7 anos. 7 anos. E todo esse contexto, como que você acha que os empresários e as empresas já devem se preparar dentro desse contexto? Olha, vamos começar pelo básico, tá? Primeiro, se você é uma empresa que tem muitos fornecedores, Sim. mapeie os fornecedores. Primeiro, se eles são bons pagadores, tenta tirar uma certidão da empresa e verifica o regime tributário. Então, começa pelo básico. Começa agora a revisitar os impostos embutidos no seu produto ou na sua operação. Também entenda isso, né? Faça um curso de análise de custo, né? Para que você entenda como vai ser operado. Perfeito. Depois disso, você entenda, principalmente quando você perguntou sobre o destino do produto, entenda para onde você vende, né? Por exemplo, eu moro em Várzea Grande. Gosto de Várzea Grande assim como você. Sim. Sou varzeagrandense de coração e de nascimento, né? Então, mas eu compro muito em Cuiabá, eu consumo muito em Cuiabá. Então, talvez ali uma pessoa do comércio, por exemplo, poxa, faça um cadastro daquela pessoa que compra, entenda o CEP dela, onde ela está localizada. Porque talvez o teu público não esteja aqui em Cuiabá, esteja lá em Várzea Grande. E talvez o imposto de IBS lá em Várzea Grande seja menor. Então, talvez não vai valer a pena você continuar em Cuiabá. Vai valer a pena você ir para Várzea Grande, porque lá o imposto do IBS vai ser menor. E o teu público está lá. Então, comece pelo básico. Entenda para onde você vende, entenda teus fornecedores, se eles são bons pagadores e regimes tributários, e entenda principalmente sobre a sua empresa. Comece a entender a logística também da tua empresa, comece a entender o teu fluxo de caixa, como é que está teu financeiro. E assim, falando sobre principalmente financeiro de novo, eu, Alana, indico que as empresas façam uma revisão dos últimos 60 meses. Por que essa revisão? Porque, Ulisses, hoje a gente está tratando de um manicômio. Sim. Todo dia tem uma mudança. Então pode ser que nesses 60 meses houve uma mudança legislativa que vai te trazer um benefício de restituição de crédito. No caso, você terá um Pix da Receita Federal, né? Então, assim, é uma coisa assim, a se assustar, né? Mas existe, né? Então, revisite a tua operação dos últimos 60 meses tributários e entenda se você tem um crédito a ser recuperado. Porque isso pode te ajudar a reinvestir na tua empresa e ter um fluxo. Vou dar um exemplo. A gente fez um trabalho recentemente por um cerealista que ele recebeu um Pix da Receita Federal de 8 milhões de reais. Por quê? Porque na escrituração contábil dele, ele não estava usando um benefício que deu por direito esses 8 milhões ele ser recuperado. Ele pagou incorretamente o imposto.
Então, ele pode recuperar esse imposto. Então, eu sempre digo isso, façam essa revisão, empresário, porque sim, pode ter algum dinheiro escondido na tua empresa que você pode recuperar e é pacificado. Tá? É pacificado. Isso é muito bom. Isso traz um benefício muito grande para a empresa, traz tração para a empresa, traz investimento para a empresa. Então, assim, é um benefício. Mas procure, claro, um profissional sério e que faça um trabalho bem feito e que principalmente, se eu poderia dar um conselho para o empresário, coloque o seu contador no projeto. Sim. Coloque o seu contador para validar aquelas informações. Porque a gente, claro, qualquer mercado tem muito picareta. Muito picareta. E muitos deles falam que não quer que o contador esteja junto. Por quê? Porque o contador, ele sabe questionar. Questione tudo, tá? Insira seu contador nesse projeto. Perfeito. E dentro de toda essa resolução, desse contexto, qual que você acredita que pode ser o maior erro que o empresário pode cometer? Ser um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Não seja... Eu digo Zeca Pagodinho, mas eu digo da música do Zeca Pagodinho, né? Então, por quê? Porque se você deixar a vida levar, literalmente a vida vai levar. Sim. A sua empresa, o seu sustento. Você vai, provavelmente... O empresário sabe que ele emprega muitas famílias. Então, ele sabe que ele tem uma responsabilidade também. E a gente sabe como hoje o governo, ele... fala como o empresário como assim um vilão, mas ele não é um vilão. Ele é o protagonista daquela... É o herói. É o herói. O empresário é o herói. Eu digo o seguinte, eu não vou lá no Palácio do Planalto, bato lá e peço e coloco o meu currículo e ele vai olhar meu currículo e vai me empregar. Isso só acontece na esfera privada. Né? Então o empresário é um herói. E ele sabe que ele emprega muitas pessoas e sustenta muitas famílias, né? Então, não deixe a vida levar você. Vá atrás, vá entender. Eu converso com muitos contadores, Ulisses, que falam o seguinte, não, quando a alíquota, porque a gente ainda não tem uma alíquota do IVA, tá? A gente está em um estudo que pode chegar entre 26% a 28%. Perfeito. Que falava assim, quando o IVA estiver estabelecido, aí sim eu vou entender o que vai acontecer. Não faça isso. Não espere você alertar o teu cliente que já está acontecendo. Siga as redes sociais da Receita Federal. Siga. Para que você veja que praticamente assim, a cada 2 semanas, a Receita Federal solta um vídeo. E um dos vídeos que ela soltou recentemente, ela disse, prepare sua empresa já. Ninguém vai poder falar que a Receita Federal não fez a parte dela, de comunicar, de lançar uma calculadora gratuitamente para você entender os impactos. Está tudo lá. Sim. Então não espere, não deixe a vida levar você. Seja um empresário que toma as rédeas da sua empresa, faça um estudo tributário de impacto, nem que se for simples, só para você entender. Olha essas dicas que eu dei. Mapeie seus fornecedores, entenda para onde você vende, entenda teu fluxo de caixa. 3 coisas básicas de uma empresa para que ela se sintonize, né? Como a gente está aqui na Cuiabana, sintonizados. Sintonize a empresa e entenda qual é o momento. Porque a gente sempre fazia um estudo assim, um depara. Como eu estou, ou onde eu estou e para onde eu vou. Faça exatamente isso. Então, onde eu estou hoje? Eu tenho um fluxo bom, mas deixa eu revisitar a minha empresa nos últimos 60 meses e entender se ela tem algo que pode me beneficiar. Poxa, é mais um dinheiro financeiramente. Ou eu não tenho esse dinheiro e posso revisitar essa empresa. Então, indústrias, transportadoras, comércio, façam isso para que vocês entendam e possam não ter um impacto tão forte. Porque quanto mais cedo você se preparar, menos impacto você vai ter. Eu digo o seguinte, a minha mãe dizia muito pra mim, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, faça antes o dever de casa para que você entenda o impacto lá na frente. E não espere. Comece já. Pois está aí, empresário, as maiores e as melhores dicas da reforma tributária com a especialista Alana Campos. Alana, quais são os meios de contato que as pessoas podem entrar em contato com você? Podem te procurar nas redes sociais, por telefone, pelo WhatsApp? Quais são? Certo. Bom, eu tenho o meu Instagram, comecei a movimentar ele agora falando de reforma tributária. Sim. Então é @Alana com 2 L's, Campos. Então fica à vontade para me seguir. Também tem meu meio de comunicação pelo WhatsApp, 65 99315 0161. Fica à vontade. E também pela FFA. O grupo FFA aqui de Cuiabá, Mato Grosso, também é um meio de comunicação que vocês podem falar comigo, porque é por lá que a gente faz todos os projetos, né, da área tributária. Então, é uma empresa que tem mais de 20 anos,
que eu sou muito feliz por estar compondo a parte de consultoria tributária, então também fica aí os meus meios de comunicação. Pessoal, Alana Campos, consultora tributária, uma das maiores e das melhores referências hoje aqui na capital, e se não no estado de Mato Grosso. Há pouco tempo foi fazer uma palestra no Maranhão. Alana, conta para nós como foi essa experiência da palestra que você fez para mais de 200 empresários no estado do Maranhão. Olha, foi uma experiência sensacional e só foi possível porque eu tive a Vox junto comigo e tive você, né, meu professor Ulisses, me ajudando, que me deu essa segurança de subir num palco e falar sobre um tema que eu já falo há muito tempo nos bastidores. Desde 2023 a gente já vem falando sobre a reforma tributária, né, desde quando ela foi promulgada. Então, assim, foi disruptivo porque eu entendi que eu tenho algo que eu posso agregar, que é falar sobre a reforma tributária. Então foi uma experiência sensacional, que foi o meio que eu entendi que eu tinha que vir para o digital, eu tinha que estar aqui com a Voxcast, né, com você, falando sobre reforma tributária e tentando o máximo possível falar com o máximo de empresários para que eles entendam o momento que a gente está vivendo. Então foi disruptivo e foi sim ali um momento que eu entendi que ali eu vou crescer muito mais, vou falar muito mais sobre reforma tributária. Então foi sensacional, foi uma experiência assim que eu não consigo explicar, porque primeiro foi a primeira vez, né? Mas foi muito gratificante. Acho que se eu fosse resumir, foi gratificante. E está aqui o relato da consultora Alana Campos. Alana, que foi uma das parceiras nesse conceito, foi aluna da Vox, como ela mesma disse, e convido vocês também a conhecerem a maior escola de oratória da América Latina, a Escola de Oratória Vox2U Cuiabá Centro, que fica na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Escola Estadual Liceu Cuiabano. Vão conhecer a escola, porque, como vocês puderam observar, vocês poderão ter a oportunidade de conhecer pessoas, especialistas, empresários, assim como a Alana, que pode lhe auxiliar, lhe mostrar o caminho, e é claro, não só dentro da Vox, mas no meio profissional também. Alana, muito obrigado pela sua participação, obrigado por você aceitar o nosso convite de vir no Voxcast, e é claro, sempre estarei à disposição. Me sigam nas redes sociais, Ulisses Cedrão, ULISSES, C de casa, EDRAO, Ulisses Cedrão, e sigam a Vox2U também no Instagram, VOX, número 2, YOU, Cuiabá Centro, a maior escola de oratória da América Latina. Muito obrigado mais uma vez, Alana, e obrigado a todos vocês que nos acompanham no Voxcast, principalmente na Rádio Cuiabana 105, 106.5. Muito obrigado.